Olá pessoal, não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo a gente aqui, mas eu estou aqui com a honra de receber um grandíssimo colega, cirurgião de cabeça e pescoço, Antônio Bertelli. Obrigado, Antônio, por estar aqui conosco. Te chamam de Antônio ou de Guga? Porque é o Antônio Augusto Bertelli, então já fui apresentado como Guga, mas como você prefere? Fica à vontade, Guga é meu apelido de infância, não é nem de faculdade, é de infância. Caramba, desde que eu era sobreviveu, esse aí pequeno. vai sobrevivendo. Exatamente. E vamos falar aqui sobre polêmicas em procedimentos aqui de cabeça e pescoço. Tá, eu já estava fazendo uma prévia aqui com ele, eu fiquei, nossa, eu tô até agora pasmo. Espero deixar vocês também, pelo menos, transtornados com isso aqui, porque a coisa vai mudar, né? Cada vez menos agressão ao nosso corpo e mais resultados, tá bom? Então, Antônio, Guga, enfim, bem-vindo, é um prazer estar aqui com você, chefe. Obrigado, o prazer é todo meu. Eu agradeço você abrir o espaço para a gente falar de temas inovadores e ao mesmo tempo polêmicos e que já são realidade em muitos lugares do mundo e a gente está tentando fazer com que isso se torne realidade no nosso país. Quando ele fala tentando, a gente vai falar sobre isso também, mas porque no Brasil ele está sofrendo um grande boicote aqui eventualmente de colegas, né? Tá muita gente querendo ir contra as inovações que a gente vai falar agora. Então vamos lá, Guga. Conta para mim um pouquinho da sua trajetória, né? Qual que é a sua formação, como é que você chegou até aqui? Resume, por favor. Vamos lá. Bom, eu fiz toda a minha formação na Santa Casa de São Paulo, então desde a faculdade, cirurgia geral, então, e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Meu pai era cirurgião de cabeça e pescoço, então isso me influenciou bastante para escolher essa especialidade. Seu pai está ativo ainda? Não, meu pai já é falecido. Sentimentos. E eu sempre tive muita dúvida entre fazer cirurgia do aparelho digestivo, eu gostava muito de videocirurgia, gostava muito de trauma e cirurgia de cabeça e pescoço. Então, quando eu optei pela cirurgia de cabeça e pescoço e comecei a exercer quando eu acabei minha residência, eu era um pouco frustrado por não fazer videocirurgia. E aí, 2017, eu tive a oportunidade de ir para Johns Hopkins, nos Estados Unidos, para aprender a técnica de cirurgia transoral por vídeo, sem o uso do robô ainda. É uma técnica que utiliza instrumentos de laparoscopia, então instrumentos comuns que a gente consegue fazer, inclusive em faz hospitais. Isso na barriga, isso aí já é consagrado. Difícil alguém que não faça. Né? Exatamente. Então, essas técnicas são muito populares na Ásia, porque na Ásia as mulheres, se elas têm algum tipo de cicatriz na região da cabeça e do pescoço, da face, elas são muito marginalizadas, elas não conseguem emprego, elas não casam. Nossa. Então, essas técnicas ganharam muita popularidade na Ásia inicialmente. Mas hoje em dia elas já estão presentes em diversos países da América, nos Estados Unidos e em universidades importantes. Você foi para Johns Hopkins, é isso? Não foi você que inventou essa técnica, quer dizer, você aprendeu lá e está trazendo para cá e está tendo resistência, é isso? Exatamente. E assim, é uma quebra de um paradigma, né? Porque eu, quando escutei o próprio chefe da Johns Hopkins me falar que ele estava fazendo a técnica que tirava a tireoide pela boca, eu achei aquilo absurdo. Eu também era cético sobre isso, né? Não faz nenhum sentido, né? Para Exato, tirar pela boca para um negócio que está aqui na frente. Exatamente. Mas aí a gente começa a ver que para alguns pacientes faz muito sentido. Então, o que a gente hoje em dia faz na prática é expor as técnicas para o paciente e deixar o paciente escolher. Ele vai saber se faz sentido Você ou não para ele. consegue fazer as duas na prática. Exatamente. E só para a gente situar as pessoas. Então, vai lá, cirurgia de cabeça e pescoço. Você opera basicamente o quê? Tudo que tem no pescoço em termos oncológicos ou massas ou o que for, tireoide, paratireoide que fica ao lado da tireoide. E dentro da boca, é você ou otorrino?
As doenças benignas ficam mais com otorrino e as doenças oncológicas mais com cabeça e pescoço. Então, câncer de língua, câncer de garganta, orofaringe, geralmente com cabeça e pescoço. Mas inclusive da parte mais alta aqui. Também. Então a gente não tem mexe... muita sobreposição com o otorrino nessa parte. Tem, e uma grande confusão do leigo que acha que a gente opera cérebro, coluna, né? Então isso fica mais com o neurocirurgião e com o ortopedista que é especialista em coluna. Então a gente mexe em basicamente tudo da cabeça e do pescoço. 80% das nossas doenças que a gente trata são doenças oncológicas, exceto o cérebro e a coluna. Tá. Então vamos lá, só para a gente ir de fora para dentro. Lesões ou tumores de tireoide. Está aumentando a incidência cada vez mais. As pessoas estão pesquisando mais, as pessoas estão achando mais, está tendo um excesso de diagnóstico. Tem esses números para a gente? Sim, a gente vive uma época de sobrediagnóstico, né? Sobrediagnóstico. Sim, porque as pessoas têm mais acesso ao ultrassom, né? Hoje em dia, imagina, nesse prédio aqui deve ter vários aparelhos de ultrassom, né? Provavelmente. E quando antes de eu nascer, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai me levou no primeiro médico que tinha um aparelho de ultrassom na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Daqui a pouco o ultrassom você já conecta no celular, né? Exatamente. Não tem mais. Então, eu acredito muito, assim, eu uso ultrassom no meu consultório de rotina já. A gente tem ultrassom para treinar os residentes de cirurgia. Aquele point of care, ultrassom. E para fazer ultrassom de tireoide mesmo no consultório, no ambulatório do SUS. Porque isso muda muito a forma com que você lida com o paciente. Indicação de punção, por exemplo, fica muito mais fácil se você tem o ultrassom e consegue confirmar o laudo do ultrassonografista. Agora, as pessoas pedem demasiadamente ultrassom, porque não faz parte de nenhum protocolo de rotina você pedir ultrassom como check-up. Sem dúvida. Mas todo mundo pede. Então não existe nenhuma recomendação, né? Então se a gente for olhar os guidelines, as sociedades, elas recomendam que você faça um ultrassom de tireoide se ao seu exame clínico você tiver alguma suspeita de que, por exemplo, existe um nódulo quando você vai palpar a tireoide. Palpar, suspeitou, você pede. Exatamente. Ou se houver alguma história familiar, algum fator de risco como exposição à radiação, que sabidamente aumenta o risco de câncer de tireoide. Mas fora isso, não existe a recomendação para se solicitar de rotina. Tem muita incongruência entre a palpação e o ultrassom? Bastante. Mesmo entre especialistas que nem você? Mesmo entre especialistas. Você vai lá, aqui tem um nódulozinho, você vai ver o ultrassom, não é. É. E vice-versa. Sim. Quando o nódulo é grande, é fácil, porque você, muitas vezes a inspeção, né, olhando o pescoço, você já vê. Então a tireoide se movimenta quando a gente engole, né? Aliás, essa é a forma de fazer o autoexame, né? O paciente na frente do espelho, olhando para a base do pescoço, então a tireoide está na base do pescoço, e tomar um gole d'água, ou vários goles d'água, observando na frente do espelho a base do pescoço. Então, se tiver algum nódulo, alguma bolinha que se movimenta nessa região, né, é o caso de você procurar um médico e talvez fazer um ultrassom. Mas é olhando ou palpando? Eu nunca fiz o autoexame, hein? Olhando. Para mim é uma novidade. Para o leigo, olhando. Para o leigo, olhando. Para nós médicos... Não, eu faço de rotina examinando os pacientes, mas sem dúvida. Em mim eu nunca fiz. Sim. Tem essa orientação? Também não faz parte de nenhum guideline? Tem essa orientação. Tem essa orientação? Tem essa orientação. A gente pode a mulher vai falar fazer o autoexame da mama. Os pacientes, todos eles têm tireoide, a não ser os que já tiraram. Exatamente. Faz o autoexame da tireoide. Poxa vida. Interessante, hein? Então, voltando para a história do superdiagnóstico, né? Então a gente faz mais ultrassom, a gente acha mais nódulo, a gente faz mais punção, então a gente faz mais diagnóstico de carcinoma papilífero, que é o câncer mais comum da tireoide. Mais benigno também. Às vezes você nem precisa operar. Às vezes nem precisa operar. Mas na dúvida, acaba operando. Depende, assim, depende muito do perfil do paciente também, né? Alguns a ansiedade dele permite ele esperar sem operar? Exato. Não, se o paciente tem esse perfil de ansiedade, a maioria opta pela cirurgia. Essa é mais uma situação em que a gente expõe para o paciente e dá os dados para que ele tome a decisão. Né? Então aquela coisa do médico da antigamente, não, eu tomo as decisões por você, isso não existe mais. Né? Quer dizer, eu posso... Decisão conjunta. Se eu tenho um microcarcinoma papilífero, um tumor menor do que 1 centímetro, maligno, com a punção dizendo que é um papilífero, num paciente de 80 anos, por exemplo, um paciente seu, né? Por que eu vou operar esse paciente? Faz sentido. Não faz sentido. Então, nesse paciente é muito fácil de entender
que como o tumor de tireoide, apesar de maligno, tem uma evolução muito indolente, é fácil de entender que a vigilância ativa, que é o acompanhamento, faz muito sentido, porque provavelmente esse paciente de 80 anos vai morrer de outra coisa, com o câncer de tireoide, mas não do câncer de tireoide. Quantas tireoides você opera para salvar uma vida? Você tem esse número? Para próstata, eu sei que é mais ou menos 1 para 70. É uma Porque eles não ótima sabem pergunta. qual que é o câncer de próstata que vai te matar e qual que vai ficar com você a vida inteira e vai morrer de outras causas. Exatamente. Né? A tireoide, você tem essa estatística? Eu não tenho esse número, mas eu vou te dizer que depois que eu comecei a participar desses programas de vigilância ativa, então junto com a endócrino, fazer o acompanhamento desses pacientes, a gente só opera quem tem progressão de doença. Então eu não sei se necessariamente eu estou salvando a vida, mas eu estou controlando a doença Sim. de alguma forma. Sim. Né? Salvar a vida mesmo é o paciente que tem um tumor mais agressivo, Sim. um carcinoma anaplásico, medular. E também comparar tireoide com próstata, o índice de sequela é muito maior na próstata do que na tireoide também. Mas Exatamente. É uma pergunta que eu me fiz agora, porque para próstata é controverso. Os urologistas ficam bravíssimos quando a gente mexe nesse vespeiro, mas nos Estados Unidos não é indicado você fazer o rastreamento de próstata. Sim. Ao contrário do que todo mundo pensa. Sim. Né? Por favor, né? Não me xinguem muito nos comentários, mas enfim, acontece, né? Você vai falar, pô, quer dizer que eu não precisava ter feito exame de próstata? Um dia eu pego alguém controverso aqui pra gente abordar essa questão aqui. Mas enfim, tá. E aí você tem o diagnóstico. Vamos supor, né? Você conversou com o paciente e ele decidiu operar. Tem a técnica tradicional, corte no pescoço, tira a tireoide, salva as paratireoides, de preferência, o bom cirurgião, né, vai salvar a paratireoide, aquelas glândulazinhas que ficam ao lado da tireoide, para daí, né? E beleza, fica uma cicatriz no pescoço, né? Ou então, aí que a gente chega aqui no Google, você vai tirar essa tireoide por vídeo pela boca, ou robótica pela boca. Conta pra gente como é que é, por onde você entra, onde fica a cicatriz, onde não fica, sequelas, enfim. Eu a princípio simpatizo mais por um cortinho aqui, pra mim não tem problema. Mas me convença do contrário, Guga, vamos lá. Eu sempre falo assim, que eu não preciso convencer os pacientes a fazer a técnica, né? Então eu não espero te convencer, mas eu espero que você, no final dessa conversa, escolher. Exatamente, Isso. que você Boa. tenha subsídio para escolher qual é a técnica que faz mais sentido para você. Tá. Então, primeira coisa importante, existe um parecer do nosso Conselho Federal de Medicina que diz que essas técnicas devem ser consideradas experimentais, então que elas só devem ser feitas em protocolos de pesquisa. Tá. E existe uma discussão da sociedade com os conselhos de classe, que a sociedade contestou isso, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço entende que essa técnica não é experimental. Então, independente dela ser... Você tem uma controvérsia dentro da Sociedade de Cabeça e Pescoço. Exatamente. Mas a sociedade contestou o CFM, dizendo que essa técnica... Porque essa técnica não é experimental em nenhum lugar do mundo. Então, independente se ela é uma técnica boa ou uma técnica ruim, ela é uma técnica aceita no restante do mundo. Então a resistência é de quem não sabe fazer essa técnica e quer ter uma reserva de mercado? Seria isso? Pode ser alguém que vivenciou alguma complicação, né? Porque imagina que quando a gente começou essa técnica no Brasil, todos os cirurgiões que começaram a técnica estavam na curva de aprendizado. Então alguns tinham mais experiência do que outros, mas eram poucos casos, né? Tá. Hoje não, hoje a gente tem mais de 3.000 pacientes operados por essa técnica no Brasil. Isso 3.000 no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Desses 3.000, quantos foram seus? 200 e poucos. 200 e poucos? Dá uns 8%. Exatamente. Agora, isso ainda é muito pouco perto do número de tireoidectomias. Então a gente calcula que a gente faz 40.000 tireoidectomias por ano no Brasil. Mas se você pensar que a gente faz a técnica desde 2017, 2018, então quer dizer, há 6 anos. Né? É muito pouco, não dá nem 1% dos. Então a primeira coisa importante de colocar para o ouvinte, para ele ficar ciente, é que essa técnica, existe esse parecer do conselho dizendo ainda que tem ela uma curva de aprendizado, porque não é todo mundo tem mão com isso. Exato.
A segunda você coisa... já fez 200, você tem uma mão razoável aí. Exatamente. E são poucos cirurgiões que têm esse número e essa experiência. E você ensina os residentes? Hoje a gente ensina os residentes. Tem então autorização para ensinar lá na Santa Casa? Sim, a gente tem um projeto de pesquisa aberto na Santa Casa, então os pacientes fazem parte do projeto de pesquisa. Os pacientes escolhem a técnica, assim como o paciente do consultório privado, quer dizer, a gente expõe a técnica e ele escolhe. Muitos falam que nem você, falam, não, imagina, não faz sentido. Então, como é a técnica e como eu explico para o paciente? São 3 furinhos no lábio, na parte interna do lábio. No lábio aqui. No lábio, entre o lábio e a mandíbula. Então, na verdade, não... Bem na junção aqui, quando faz o fundo de saco aqui. Né? Exatamente, no vestíbulo. Essa técnica também é chamada de transvestibular. A gente fala pela boca, mas não mexe na língua, na face interna da mandíbula, no soalho bucal, em nenhum desses lugares. Parece uma região bem sensível, mas na verdade a gente não sente isso aí. Mas exatamente. Bem. E você vai dissecando por tudo aqui? E aí a gente disseca daqui para cá. A distância obviamente é maior, né, para fazer essa dissecção daqui para cá. Tem que fazer uma curva aqui, o queixo para trás, faz um S aqui. Exato. Mas são 3 trocáteres, 3 portais de laparoscopia, 2 de 5 milímetros e 1 de 10 milímetros. Quer dizer, são orifícios, são incisões muito pequenas na mucosa da boca, e a gente sabe que a mucosa cicatriza muito mais rápido que a pele, né? Então, na recuperação pós-operatória também é bastante interessante, é diferente da cirurgia tradicional, da cirurgia aberta, né? A cirurgia aberta, a principal sequela, além da estética, você tem uma lesão de nervos também. Fica com uma anestesia da região, é isso? Pode ficar. Assim como nessa cirurgia transoral, pode ficar também uma anestesia ou uma diferença de sensibilidade na região mentoniana. No queixo. No queixo. E aqui, muitas vezes, incomoda mais do que aqui, né? Então, essa anestesia. Mas pode acontecer aqui embaixo também. Então, de novo, é uma coisa que a gente tem que expor para o paciente, ele escolhe o que faz mais sentido para ele. Anestesia na pele mesmo? Na pele mesmo. Então essa seria a principal sequela? Seria a principal sequela, assim, principal complicação, diferente da cirurgia aberta, né? Em termos de... E de hemorragia, fica muito roxo aqui? Fica tudo... Como é que... Não, assim, é muito raro ter qualquer tipo de complicação como hematoma, sangramento. O sangramento é o principal motivo de conversão. Então existe a possibilidade, né, de começar por sangrar, vídeo migra para cá, e abrir, assim como existe em qualquer cirurgia laparoscópica fechada, né? Laparoscópica quer dizer vídeo na barriga, só para traduzir para o público leigo. Tá? Exatamente. Então você pode operar a vesícula por vídeo e terminar com um corte na barriga. Começou, complicou, abre e resolve aberto. Tá? Mas a taxa de conversão nesse tipo de cirurgia transoral é ao redor de 1%. Então, 1%? 1%. Então, das 200 que você fez, 2 você precisou converter? Exatamente. Por sangramento? A pessoa tinha algum uma problema? Por sangramento e a outra por dificuldade técnica na dissecção do nervo. Então, os tempos da cirurgia, eles são muito parecidos com o da cirurgia aberta. Então, identificar o nervo, identificar as paratiroides, até a sequência, a ligadura do polo superior. Então, os tempos são os mesmos. Então, o que a gente costuma dizer é assim, a cirurgia que a gente faz é a mesma, só que a via de acesso é diferente. Hoje nós estamos trocando a via de acesso e agregando os benefícios da videocirurgia. Então, eu consigo enxergar numa tela, uma visão magnificada. Enxerga até maior do que mesmo olho nu. A gente usa lupa, né? Então, a gente não opera olho nu, mas mesmo assim a visão que o vídeo proporciona é ainda melhor, apesar de você perder a terceira dimensão, né? Isso é uma coisa que você se habitua, né? De você perder a noção de profundidade. Então, assim, em termos de complicação com o nervo e com as paratiroides, que são as principais preocupações na cirurgia de tireoide, a gente já tem uma evidência muito forte na literatura mostrando que é igual. As cirurgias são no mínimo equivalentes, as técnicas são no mínimo equivalentes. Então, aí, falando de endoscópica, de robótica, porque a gente consegue fazer esse mesmo acesso e usar o robô, e a cirurgia aberta. Então, o número de complicação com o nervo, com as paratiroides, é igual, se a gente fala da cirurgia transoral ou da cirurgia aberta. O que muda
tempo cirúrgico, então a cirurgia endoscópica e robótica ainda demora mais do que a cirurgia aberta. No começo, quando o cirurgião está na curva de aprendizado, demora bem mais, né? E depois ela fica 20 minutos, 30 minutos a mais do que a cirurgia aberta. E você dá ponto aonde? A gente dá ponto só na musculatura e na mucosa quando a gente fecha. Você não disseca tudo aqui por dentro e isso aí gruda sozinho, não precisa dar ponto em nada. Gruda sozinho. Quando a gente faz a cirurgia aberta, a gente também descola, né? Porque o pescoço não é uma cavidade. Sim. Então, assim, depois que a gente faz a incisão e a gente chega no plano que a gente quer, a gente fala que a gente descola os retalhos, né? Tá. Então, quer dizer, a gente cria espaço, a gente cria um campo cirúrgico para operar. A gente faz a mesma coisa por vídeo, só que o descolamento é maior, desde a região superior do pescoço até a já aproveita e fronha. já faz uma plástica, tira a papada aqui do camarada. Olha, já daria para fazer no pacote aí. Já. Se eu fizesse Já inclui isso, isso daí. se eu fizesse isso, acho que eu tava rico, porque E aumentar, né? Todo mundo ia querer. todas as mulheres me pedem isso. Todas as mulheres Elas que vão pedem. para a cirurgia, sem exceção, pedem isso. Então, E você não faz? claro que não, né? Não? A gente não Podia pôr no pode, pacote aí. né? Não pode. É até legal para a gente explicar isso para o leigo, né? Que a gente não pode, por princípio, né, associar uma cirurgia com fins estéticos a uma cirurgia com Oncológica. fins Tá. terapêuticos, né? Ainda mais oncológica, né? Tá bom. Então tem alguns riscos Entendi. associados, né? Por exemplo, implantação de tumor, né? Se você vai fazer, por exemplo, uma lipo ou alguma coisa, né? Entendi. E você mistura uma cirurgia oncológica com uma cirurgia estética, né? Muito bom. Então demora um pouquinho mais, mas nas mãos de alguém mais experiente vai mais rápido. Vai mais rápido, ainda demora mais do que a cirurgia aberta. Mas isso é muito comum em cirurgias por vídeo, cirurgia laparoscópica, cirurgia de nasosinusal por vídeo, cirurgia de base de crânio, quer dizer, naturalmente a cirurgia endoscópica ela demora mais do que a cirurgia aberta. Mas ao mesmo tempo ela é menos invasiva, né? E sangra igual, não é que o cara fica com todo um hematoma aqui. Não sangra nada. Enfisema subcutâneo. Não sangra absolutamente nada. Tanto a cirurgia aberta, a nossa cirurgia aberta, como a cirurgia por vídeo ou robótica, elas não sangram absolutamente nada. Nós cirurgiões de cabeça e pescoço somos conhecidos como fanáticos por hemostasia, então, que é o controle do sangramento. Mas né? você pode operar com aspirina, com outros anticoagulantes. Hoje a gente opera com aspirina, aspirinas, por exemplo, a gente não suspende mais. sem medo de ser feliz. Né? Sem Aí medo de resolve. ser feliz. A gente tem vários adjuvantes hoje para trabalhar hemostasia, né? Então a gente tem pinças de energia avançada que promovem coagulação. A gente tem agentes hemostáticos que muitas vezes a gente usa no final da cirurgia, que formam até o coágulo para o paciente, né? Então mesmo que o paciente não tenha alguns fatores de coagulação, aqueles agentes fazem o coágulo. Então tem várias coisas que a gente usa hoje em dia que são diferentes da cirurgia de 30, 40 anos atrás, né? Que espetáculo, hein? Como você diferencia uma endoscópica de uma robótica? Qual que é a diferença? A endoscópica é a laparoscópica. Isso. É uma cirurgia por Por vídeo vídeo. com material de vídeo comum sem o uso do robô. Tá. E a robótica é você usar o robô. Então você, Nas duas você vai estar operando por trás, ou do robô ou do... sem do dúvida, é o cirurgião que opera, cirurgião mas, que opera, mas quando eu estou fazendo robótica, eu estou sentado no console do robô. Ah, tá bom, você não está lá. Tá, Exatamente. entendi. Tem um auxiliar lá junto com o paciente, né? Tudo na mesma sala, né? Então tudo junto. Então ninguém opera de casa, né? Até poderia, né? Com o tempo, né? É. Pessoal, país em guerra e tal, fica lá um auxiliar no campo de batalha e você à distância. Né? A telecirurgia já estão fazendo, né? Estão Então, principalmente urologia aí, eles estão na vanguarda dessa nova modalidade aí. Tá. E o que muda quando a gente usa o robô é que o robô, além da visão magnificada, ele me dá visão 3D. Então aquela terceira dimensão que eu perco na vídeo, o robô me traz de volta. Tá, entendi. Então assim, todo mundo que senta no console do robô, numa cirurgia, e coloca o olho no visor do robô, fica maravilhado, porque a visão realmente é muito boa. Você se sente dentro do paciente, literalmente. Dentro da cavidade, E dentro você do tem pescoço. feito mais robô ou mais vídeo? Olha, depende, porque
Para fazer robô, a gente tem que ter um hospital que tenha robô. Tem que ter o robô. O robô é muito caro, né? Então o robô não é um equipamento que ele pode ser transportado de um hospital para o outro, né? Então em hospitais do SUS, por exemplo, já robô. existem alguns com robô, né? Inclusive aqui na cidade de São Paulo, mas Na o Santa acesso Casa é não muito tem. pequeno. Na Santa Casa a gente não tem. Então na Santa Casa, por exemplo, a gente faz por vídeo e no consultório a gente, quando o paciente tem um plano que tem direito, que tem a direito a um hospital com robô, a gente pode usar o robô, né? Existe um custo adicional, né? Existe essa discussão do custo também, porque se você aumenta tempo cirúrgico, você aumenta o custo, né? Isso é meio óbvio, né? Você está usando mais droga anestésica, então você aumenta o custo. Tirando isso, a cirurgia laparoscópica ou por vídeo, ela Não deixa nada a desejar. não aumenta ainda mais o custo. Não tem nenhum equipamento diferente que a gente usa. Mas quando você usa o robô, sim, esse custo aumenta significativamente. Dos seus 200 casos, quantos foram por robô e quantos por endoscopia? Acho que mais ou menos 65 foram robóticos. E os outros 135 por... E você vê um ganho muito grande com o robô? Hoje, assim, eu prefiro, pudesse eu me escolher. sinto muito mais à vontade de fazer robótica, robô. porque eu enxergo melhor, eu opero sentado, quer dizer, a ergonomia para mim é muito melhor, eu controlo a câmera, que também é um benefício muito grande, né? Quando você está fazendo uma cirurgia por vídeo, tem um auxiliar que está controlando a câmera. Então, depois de 1 hora, 2 horas de cirurgia, é lógico que esse auxiliar cansa, ele é humano, né? Então ele vai tremer, ele vai fazer movimentos indesejados. E o robô não, o robô fica com a câmera fixa ali por horas a fio. Se numa cirurgia difícil, numa dissecção de nervo, numa anastomose, numa cirurgia abdominal, você pode ficar horas a fio ali fazendo a cirurgia sem perder a performance. E por que alguém opta por uma ou por outra? Aberta ou vídeo robótica? Olha, isso é muito individual, né? Qual que é a vantagem e desvantagem de uma e de outra? Então, a primeira visão é assim, é uma questão estética, né? Tá. Que todo mundo enxerga Bom, estética de imediato. é óbvio. Estética eu vou no vídeo. Você tira a cicatriz da região Isso. anterior do pescoço, né? Mas aí tem a questão de que a cicatriz da cirurgia aberta, ela geralmente fica muito boa, Bom, né? Você conhece bem. alguém que fez uma tiroidectomia? conheço vários. Então, geralmente, às vezes você vê um paciente e fala, nossa, não, mas você operou, eu não estou nem vendo a sua cicatriz. Sim, mas né? tem alguns você vê. Exatamente. Então, Tá. a gente, estudando isso, a gente calcula que mais ou menos 10 a 20% dos pacientes, depois de 5 anos da cirurgia, se incomodam com a própria cicatriz. Tá. Ao ponto de considerar fazer algum procedimento estético nessa cicatriz. Então vamos lá, estética, ponto para vídeo robótica. Vídeo robótica. O que mais? Outro parâmetro para a gente comparar aí. Sequelas. Complicação igual. Risco de complicação igual. Então, lesão de nervo, hipoparatiroidismo, ter que tomar cálcio, igual. Não muda nada, né? Tá bom. O que é diferente? Anestesia no queixo ou anestesia no pescoço? Exatamente. Que aí o paciente decide, né, o que... Tem gente Agora, que... no queixo é uma área menor. Em geral, que fica Não, nesse- não o pescoço necessariamente. pega tudo. Não, no pescoço é em volta da cicatriz também. Como a incisão hoje que a gente trabalha é uma incisão pequena, né? Tá. Porque a cirurgia aberta de tireoide hoje em dia, ela é considerada uma cirurgia minimamente invasiva. Porque os resultados são muito bons, o paciente vai embora no primeiro pós-operatório, às vezes até no mesmo dia, né? Às vezes Isso não é aberta. na aberta. Nas duas, então. vai ser. Nas duas. Então, assim, a gente está comparando a cirurgia convencional, tradicional, que é muito boa, com uma cirurgia, uma técnica nova, que também tem que ser muito boa, né? Para ser Pra equivalente. superar, exatamente. Né? Mas ela não precisa superar. Aí que tá. Bom, Ela não precisa superar. E ela jamais vai substituir a cirurgia aberta. Eu tenho convicção disso. Né? Então, as pessoas que me veem, por exemplo, às vezes até outros colegas cirurgiões, acham que eu só faço essa técnica agora. Né? E não, eu continuo fazendo muita cirurgia aberta. Primeiro porque a gente tem que selecionar muito bem o paciente, tem as indicações para fazer a cirurgia por vídeo. não é todo mundo que pode fazer por vídeo, então. Não é todo mundo. Não é para todo paciente e também não é para todo cirurgião. Então o cirurgião ele tem que ser dedicado ao treinamento, ele tem que ser um cirurgião de alto volume, ele tem que fazer muitas tiroidectomias por ano, tá? Preferencialmente num serviço
que tenha multidisciplinariedade para trabalhar com esse paciente no pós-operatório. Então, não é para todo mundo. Isso é importante também, né? Aquele cirurgião que faz 3, 4, 5 tireoidectomias por ano, essa técnica não é para esse Não vai cirurgião. ter mão para fazer. Tá. Exatamente. Entendi. Aí, coisas subjetivas. Então, por exemplo, no começo, a gente julgava que a cicatriz não era um problema. Nós médicos, cirurgiões, endócrinos, não, mas pô, você teve câncer, cicatriz não é nada. Exato. Eu curei o seu câncer. Exato. Né? E aí a gente começou a perceber... Só ficou mais exigente. Não, acho que não, elas já eram, só que a gente não escutava, a gente não olhava para isso, a gente menosprezava o problema da cicatriz numa parte dos pacientes. Tem até aqueles pacientes que falam assim, não, a cicatriz é o meu troféu, é o sinal que eu venci o câncer. Existe, mas é bem pouquinho. A maioria não liga para a cicatriz e uma porcentagem pequena se incomoda muito com a cicatriz. Então é para essas pessoas que a gente tem que oferecer essa técnica. Ou melhor, oferecer para todo mundo que tem indicação e essas pessoas vão falar, essa técnica faz sentido para mim, porque eu não quero a cicatriz. Tá, então o principal mesmo é a cicatriz, pelo que eu entendi. O principal é a cicatriz. A diferença de uma para outra. O principal é a cicatriz. E quando que você fala, não, essa aqui vai ser aberta? Quando a tireoide é muito grande, por exemplo. Não dá para arrastar ela. Não dá. Tumores mais agressivos, então carcinoma medular, por exemplo. Tá. Tumores que já não são confinados à tireoide. Então, para carcinomas papilíferos, a gente faz para tumores até 2 centímetros que estão exclusivamente dentro da tireoide. Então, quando ele tem qualquer sinal de extravasamento, invasão de musculatura, aí é cirurgia aberta. Então, que é o nosso, por enquanto, nosso porto seguro, né? Então, qualquer caso que a gente julga que vai ser mais difícil, a gente vai para a cirurgia aberta. Tá. Mas, sem dúvida, ao longo dos anos, isso vai mudar. Então, na Ásia, onde eles começaram a fazer essas técnicas, hoje, muitas vezes, eles não discutem mais se vai ser aberto ou se vai ser por vídeo ou com robô. Porque eles fazem praticamente tudo por vídeo ou com robô. Você vai tirando pedaços da tireoide, é isso? Não, ela sai ela inteira. Sai inteira de uma vez aqui? Pô, ela sai inteira. Pelos furinhos aqui? Quando a gente faz por vídeo, geralmente a gente divide ela como a gente faz em cirurgia aberta também. A gente, no istmo, que é a pontezinha entre os lobos, a gente divide ela em 2 partes. Né? Então tira o lobo esquerdo e o lobo direito, é isso? Tá. O importante é, o lobo da tireoide é como se fosse uma asa da borboleta, né? Então ela tem que sair em pé, ela não pode sair deitada, entendeu? Porque, não vai sair no horizontal. Mas da mesma forma que a vesícula sai pelo trocáter na barriga, a tireoide também sai por aqui. O importante também é que a gente tira a peça sempre envolvida numa bolsa plástica, né? Para que não haja nenhum tipo de contaminação da tireoide com os tecidos em redor. Tá? Você consegue colocar uma bolsa plástica também? Uma bolsa pequena. Que espetáculo isso daí. Passa por um negocinho. Pois é. Assim, a técnica ela é muito interessante e os cirurgiões que têm a oportunidade de ver a técnica, realmente eles mudam a cabeça e passam a acreditar que ela é possível. Não é fácil aprender, né, como qualquer técnica nova. Você ficou quanto tempo? Na Johns Hopkins eu fiquei 1 semana. Uma semana. Eu acompanhei o serviço e fiquei para um curso hands-on em cadáveres. Um treinamento bem intensivo. E depois, 1 ano depois, eu voltei para os Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia, da Filadélfia, para UPenn, para fazer o treinamento de robótica. Então, o treinamento de robótica, ele é voltado hoje em dia para o cirurgião de cabeça e pescoço, para a cirurgia de orofaringe. Caramba. Então, o que a gente faz? A gente põe um robô pela boca, voltado para a garganta, para operar tumores, por exemplo, de amígdala, de base de língua. Então, para isso, a gente já sabe que ela é, inclusive, custo-efetiva, se você comparar com outras modalidades de tratamento. Então, cada vez mais o robô está chegando nessa região aqui. Exatamente. E o que é fascinante, assim, a gente já tem no robô filtro de tremor, filtro de movimento. Então, quer dizer, se o cirurgião treme,
o robô não transmite esse tremor ao paciente. Se o cirurgião faz um movimento brusco, que o robô julga que esse movimento não é bom, ele não transmite esse movimento para o paciente. E cada vez mais esses, né, eu gosto de falar de gadgets, né, como a gente tem no nosso celular, eles vão ser incorporados ao robô. Né? Então hoje a gente está falando muito de fluorescência, para a gente conseguir enxergar melhor certos tecidos. Então a fluorescência está sendo incorporada ao robô. Então daqui a pouco a gente vai ter um Waze dentro do robô, que vai dizer para um navegador que vai dizer, no lugar olha, certo, você exatamente. Vai então, um pouquinho para lá. 1 milímetro para cima. Eu acho que eu vou conseguir, eu acredito que eu vou conseguir operar o meu paciente na véspera, por exemplo. E aí eu vou determinar os limites. Olha, eu quero ficar a 1 milímetro da carótida. E quando eu chegar nesse 1 milímetro da carótida, o robô vai me avisar, você já chegou nesse limite. Tem certeza que você quer ir adiante? Então, eu acho que tudo isso ainda vai surgir no futuro. E essas plataformas, que a gente às vezes fala que o robô é uma ferramenta, ele não é só uma ferramenta. Ele é uma interface digital entre o cirurgião e o paciente. Então cada vez mais coisas vão ser... Né? Exatamente, coisas vão ser agregadas. Mas voltando para os benefícios, eu queria te colocar algumas situações que são curiosas. Então no começo a gente oferecia essa técnica para mulheres jovens. Porque a gente julgava que as mulheres jovens que não queriam... Vaidosas, tá. Né, são mais vaidosas. E aí a gente percebeu que, assim, às vezes uma senhora, já nos seus 60, 70 anos, que também é vaidosa, não, mas eu quero fazer. Às vezes a gente nem tinha falado da técnica, mas ela viu uma paciente na recepção e voltou e falou, não, mas eu quero fazer igual a ela, por que eu não posso fazer igual a ela? E aí homens também começaram a optar. E aí você começa a perguntar, né, mas por que você está interessado nessa técnica? Homens com barba, né? E aí as respostas são as mais variadas possíveis e as mais impressionantes possíveis. Então, por exemplo, um diretor de uma empresa que ele não quer, numa reunião de diretoria, que fiquem olhando para o pescoço dele. Porque isso vai tirar a atenção do que ele tem para falar. Se ele perder aquele emprego e for numa entrevista de emprego, será que a cicatriz vai atrapalhar ele na avaliação? Então isso é muito subjetivo. Tem trabalhos mostrando que, que as pessoas são julgadas por ter uma cicatriz no pescoço. No final, a razão vai sempre estar em torno da estética. Ou tem outras? Mas são motivações que nem sempre eu não quero ter uma cicatriz. Tudo bem, mas porque é pela estética que vai afetar o emprego, o desempenho dele no trabalho, pela captação da informação dos outros, mas exatamente. Acaba sempre esbalando, voltando para essa questão. Eu operei, estética. acho que o segundo homem que eu operei já era um senhor acima de 60 anos. E por que ele quis fazer? Porque a mãe dele era uma senhora idosa que estava doente e ele não queria preocupar a mãe e não queria dizer para a mãe que ele estava com câncer de tireoide. Então ele operou, ficou 2 semanas sem ver a mãe e até hoje a mãe não sabe que ele teve câncer de tireoide. Esse ano eu operei uma jogadora de futebol profissional que estava trocando de clube. E na troca de clube ela descobriu um carcinoma papilífero. Ela falou, doutor, eu não posso operar agora. Eu falei, não, mas você tem que operar agora. É a janela paciente de cura. Jovem. Exatamente. Tá. Ela estava no intervalo, se começasse a temporada, ela não ia poder operar. Nunca podia espalhar. Assim, tá. Não dá para deixar isso para o ano que vem. Né? Não era um tumor tão pequeno assim que a gente podia acompanhar. Era uma paciente jovem, a localização do tumor também não era muito favorável. Então, vamos operar agora. Não, mas se o meu clube novo ficar sabendo que eu operei, eles vão acabar com o meu contrato. E eu estou no auge da minha carreira e futebol feminino no Brasil é difícil, né? Não é que nem remunerado. Eu ainda preciso de alguns anos aí de atividade em alta performance como jogadora profissional. E aí eu falei, então vamos fazer. A gente faz por vídeo. Ela não tinha nem acesso a um hospital com robô, a gente faz por vídeo e até hoje o clube que a contratou nem sabe que ela fez a cirurgia. Então não teve nenhum impacto na vida profissional dela. Então hoje eu realmente estou convencido... E quanto tempo é a recuperação? Tudo bem, semanas. A pessoa sai do hospital no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas Isso. quanto tempo para ela voltar a fazer tudo?
2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Só esportes de alto impacto, né, que hoje estão na moda, né, CrossFit, MMA, né, essas coisas, tá. a gente espera um mês, né? Então, Mas esportes futebol, de competição. o risco é eu tomar uma bolada ali. Exatamente. Então, esporte com bola, é melhor esperar um mês, né? Agora, atividade física, em 1 semana já dá para voltar com atividade física leve, e depois de 2 semanas... Qualquer coisa que não Vida envolva normal. impacto. Vida Exatamente. Então, Poxa, a recuperação, ela é muito semelhante à da cirurgia aberta. A diferença é que como a gente manipula essa região fica edemaciada, e às vezes precisa de compressão, então, mas é uma coisa muito rápida, a recuperação é muito rápida. Qual a porcentagem que fica com anestesia do queixo, dos que operam? Definitiva, 1%. 1%? Então também é uma coisa que a técnica, como qualquer técnica nova, ela veio sofrendo várias adaptações, né? Então ela mudou desde que ela surgiu e a gente começou a fazer para hoje. Então hoje ela é uma técnica melhor do que ela era há 5 anos atrás. E a posição dos trocáteres, das incisões... 1% de anestesia aqui... Eu fico pensando, para que serve a sensibilidade? Tudo bem, eu me corto toda vez que eu faço barba, mas seria mais para isso, né? Exatamente. Assim, tem gente que não pode nem ouvir falar dessa... meu queixo, não vou sentir o meu queixo. Caramba. E tem gente que não liga para isso. Então, eu estaria mais nesse segundo grupo, mas... E eu tô cada vez mais convencido que, assim, ainda mais que hoje a gente vive uma era de assim, decisão centrada no paciente, né? Que a gente tem que, de fato, expor para o paciente e dar subsídio para que ele tome a melhor decisão, né? O que eu acho complicado é assim, você saber que a técnica existe, mas só porque você não faz a técnica, você não expõe para o paciente. E ainda você tenta combater a técnica, que é uma técnica aceita no mundo inteiro. Então, isso que eu acho muito... E ela já existe há quanto tempo? Olha, os primeiros trabalhos... Você foi ver em 2017, mas já tem mais tempo do que isso. Os primeiros trabalhos experimentais, 2008. E aí começou em animal, depois foi de 16 anos, hein? Depois foi para cadáver, depois foi as primeiras séries em humanos 2015 e 2016. Então realmente é uma técnica bastante nova, né? A gente falou da tireoide porque é super comum na sua área, né? Ou Sim. Praticamente seu ganha-pão, provavelmente, né? A tireoide é o que mais cai na sua mão. Mas tem outros tumores também, de base do pescoço, lateral, enfim. Cada vez mais está se fazendo por vídeo ou por robô. Esses também. Também. Então hoje já existem acessos para a região lateral do pescoço, que é a região onde a gente faz, por exemplo, o esvaziamento cervical para tirar os linfonodos, metástases de tumores do trato aerodigestório alto, né? Você faz o de Virchow, olha só, linfonodo de Virchow, tá? Que então é o tá. Exato. Então a gente pode fazer. Você vai aqui por trás da orelha ou na linha da orelha. Na linha do cabelo. Então é um acesso retroauricular, né? Então a gente consegue fazer as mesmas cirurgias que a gente faz na região lateral do pescoço com um acesso endoscópico ou robótico por trás da orelha. Então tem muita novidade. Tô gostando. O que mais você tem diria que é polêmico pra caramba na sua área, Guga? Eu acho que a questão da vigilância ativa é uma coisa bastante polêmica. Vigilância ativa? Que é a questão de acompanhar o câncer pequeno, né? Os cirurgiões... Ficar de olho lá. Os cirurgiões falam, bom, mas vai, de certa forma, tirar o meu ganha-pão, né? Porque é um câncer que eu operaria e eu estou deixando de operar. Se lidar com um médico desesperado é terrível. Terrível. Eu sempre enxerguei isso como oportunidade. Então, assim... Tudo bem, mas médico desesperado pode fazer cada estrago. Exatamente. 40 mil médicos caindo no mercado por ano no Brasil. Quantos vão se inserir bem no mercado? Quantos vão estar desesperados e com o potencial de fazer estrago para querer mostrar serviço? Sim. E por isso que muitos enveredam para a área da estética, né? Porque é um caminho mais fácil, né? Não necessariamente para uma medicina bem feita, mas... Então, vigilância ativa, isso é polêmico. Isso é polêmico. A grande maioria já quer arrancar fora. Exatamente. Que é o que tem sempre ali um se câncer, fez, né? Espera, vamos ver o que acontece. Esperar, doutor, vai esperar, vai espalhar? Pelo amor de Deus, tira isso aí.
Calma, dá para esperar. Imagina, cirurgião quer cortar todo mundo. Quando eu vejo um cirurgião que fala, calma, vamos esperar, para mim já sobe no meu conceito. Eu falo pro paciente, né? Você vai me operar, doutor? Eu não opero ninguém. Eu sou bonzinho, eu não corto, né? Eu mando cortar. Né? Eu sou o mandante do crime. Isso para mim sempre fez sentido, porque eu tenho a sensação hoje em dia de que eu opero quem realmente precisa, que é aquela pergunta que você me fez no começo, né? Você salva a vida de quem? De quantos você salva a vida, né? Então, assim, acompanhando, e a gente começou acompanhando a esposa de um colega. A primeira paciente que a gente Vigilância ativa. Vigilância ativa. Então, quando a gente começou, há 8 anos atrás. 8 anos atrás. E ela tá com a tireoide ainda? Ela tá com a tireoide ainda. Quer dizer, era para ter tirado... Eu jurava que eu ia operar ela. Eu fui para vigilância ativa porque a endócrino falou comigo, não, vamos, ela não quer operar. E o colega é médico e a gente vai poder acompanhar. Eu vou ter que operar essa mulher mais cedo ou mais tarde. E então, até hoje ela está com a tireoide e o tumor exatamente igual. Ultrassom a cada 6 meses e vai levando. Exatamente. Eu tô com um caso assim de câncer de próstata. O cara tava com a cirurgia marcada em 1 semana. Eu falei, não opera. Claro que o urologista ligou querendo me matar. O cara... Até hoje quer me matar, mas eu tô com o paciente com a próstata lá há 10 anos. Exatamente. Há 10 anos. E assim, a gente faz isso aqui há 8 anos, né? Mas os japoneses fazem isso há 30. Os japoneses fazem vigilância ativa para câncer de tireoide há 30 anos. Então eles já têm dados publicados, mais de 1.000 pacientes em acompanhamento, mostrando que 80% não muda nada. Caramba, 80% não precisariam operar. Não precisa operar. 80% a 85%. Então você já tem um número. Já temos os dados. Então, o número é aquela pergunta que eu te fiz, de cada 5 que você opera, você salva uma vida. É mais ou menos isso, por essa lógica. É mais ou menos isso. Então quer dizer, 4 não precisariam nem ganhar uma cicatriz no pescoço, nem correr o risco de ter anestesia no queixo pelo vídeo, é isso? Mas aí a gente está falando de tumores menores do que 1 centímetro. Eu estou falando só de microcarcinoma, que é o tumor bem inicial. Tudo bem, claro. Mas esse é o tumor que a gente mais diagnostica hoje. E aí volta para a história do sobrediagnóstico. Mais ultrassom, mais punção, mais microcarcinoma. Tem alguns dados que falam que os tumores avançados também estão crescendo, tá, Camisa? Então, assim, não é só sobrediagnóstico. Tem alguma coisa acontecendo que está trazendo mais câncer de tireoide avançado também. Mais câncer com metástase. Provavelmente nosso estilo de vida. Exatamente. Toxinas ambientais. Disruptores endócrinos. Uma lista de 200 mil páginas. Conservantes, alimentos industrializados, radiação cósmica. Tem várias coisas que podem estar acontecendo aí que no futuro vão falar, olha, eles eram loucos e se expunham a esse tipo de coisa. Né? Poxa, excelente. E uma outra coisa que também é polêmica, que acho que é legal falar, é a radioablação. Tá, vamos lá. Mais uma controvérsia aqui. Você citou termoablação dos nódulos da tireoide. Em que pé que está isso? Exatamente. Então já é um método muito bem aceito para nódulos benignos. Então, só para situar, a gente falou bastante de câncer, né? Mas a maioria, ou a grande maioria dos nódulos de tireoide é benigna. Né? Mais de 90% Mas é benigno, por que vai fazer alguma coisa? Porque às vezes ele cresce e aí ele começa a dar sintoma. Então mesmo o nódulo sendo benigno, ele pode crescer. E crescendo ele pode empurrar as estruturas do pescoço, se tornar visível. É só se ele for grande. Grande. Então assim, hoje... Mas para câncer não. Para câncer você não vai lá e queima. Para câncer pequeno também é uma opção. Então agora entramos num terreno mais controverso. Exatamente. Entendi. Mas para o nódulo benigno, qual que é a vantagem de você fazer uma ablação? Só explica pra gente como é que é essa ablação, porque o pessoal tá com um nódulo lá, é você colocar uma agulha e Exatamente. esquentar aquilo lá e queima o nódulo, é isso? Mas é uma queimadura com temperatura controlada, né? Então você faz guiada por ultrassom, você faz com o paciente sedado, é uma sedação consciente. Então, como se fosse fazer uma endoscopia. Então essa é uma das vantagens, que não precisa da anestesia geral.
Então essa técnica começou, por exemplo, para pacientes de alto risco cirúrgico, que não podiam operar. Que hoje em dia é muito raro, mas ainda existe, né? Sim. Então é uma técnica... Os meus idosos. Exatamente, para os seus idosos. Mas idosos com doenças descontroladas, né? Porque Sim, a maioria muito dos idosos simples, né? a gente controla Sim. e faz a tireoidectomia sem nenhum problema. Mas a vantagem, além dessas, é que você preserva a função tireoidiana. Quer dizer, a vida de quem tirou a tireoide é tomar hormônio da tireoide para todo sempre. Então, não tem mais tireoide, não produz mais, toma para sempre. Então, se você tirou a tireoide toda, você já sai do hospital tomando hormônio. Se você tirou metade da tireoide, que às vezes é uma opção, você vai monitorar. Aí você monitora e você tem ali 60%, 70% de chance de não precisar de hormônio. Mas você tem 30%, 40% de chance de precisar de hormônio, né? E na radioablação não. É 100% de chance de preservar a função tireoidiana. Então hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso, né, em não tomar remédio, em ter uma vida mais saudável. Mas aí quem faz não é o cirurgião de cabeça e pescoço, é um radiologista. Não, tem cirurgiões que fazem também. Tem então também. O cirurgião faz, tem endócrino que faz e tem radiologista intervencionista que faz. Eu acho que o importante da ablação é que quem indica a ablação tem que ser alguém que lida com tireoide todo dia, né? Então, ou endocrinologista ou cirurgião de cabeça e pescoço. Então, um papilífero pequenininho Também é uma opção. queima. Dá para queimar. Então, E qual que é o risco? o risco é Não controlar a doença? não controlar, que é um risco baixo. Então, a gente já sabe que é eficiente para nódulos pequenos e bem posicionados. Então, a posição do E o que é um nódulo pequeno? Abaixo de 1 centímetro. Ah, pequenininho mesmo. Então, é o mesmo que é candidato à vigilância ativa. Ah, entendi. Então, para esses tumores pequenos, as opções se sobrepõem, né? Então, você imagina que quando chega um paciente desse no consultório, a consulta demora horas, né? Tem que escolher entre 3. Termoablação, tirar a tireoide, vigilância ativa e como tirar a tireoide também. Exatamente. E quando quer operar, como fazer a cirurgia. Então, parece uma consulta de geriatra, demora bastante. Bom, né? As minhas são campeãs aqui. Mas assim, eu acho que cada um tem o seu lugar, sabe? Eu acho que, por exemplo, o paciente que é minimalista e ele não quer ser operado, não quer tomar hormônio e tem um microcarcinoma, eu acho que ele pode, ele provavelmente vai optar pela vigilância ativa. Claro que assim, o médico que propõe tem que passar segurança, né? E à medida que ele vai fazendo a vigilância, que a gente começa a fazer de 6 em 6 meses, depois uma vez por ano, à medida que ele vai prosseguindo, ele vai ficando mais calmo. Ele vai ficando cada vez mais seguro, porque ele vê que não está acontecendo nada, ele vê que não está aumentando, ele vê que não está progredindo. Então aquele medo, aquela cancerofobia que a gente vive hoje vai diminuindo. Agora, o paciente que é muito ansioso e seria candidato à vigilância, esse precisa fazer alguma coisa, né? Aí queima. Então, se ele não quer operar porque ele tem medo da cirurgia ou da anestesia, a ablação é uma opção, né? O único problema da ablação para nódulos malignos é que a gente ainda não tem segmento suficiente para dizer que é igual à cirurgia, que é o tratamento padrão, né? Então, para câncer de tireoide, a gente precisa de trabalhos com 20, 30 anos de acompanhamento para saber que aquilo é equivalente. E a gente tem trabalhos de ablação com 10 anos de acompanhamento somente. Então, já é seguro, não é experimental, né? Mas o paciente precisa saber disso, né? A decisão por que não pode fazer em nódulos maiores? Você não consegue queimar tudo, é isso? Porque o risco de você deixar a doença residual é muito grande, né? Então, e outra, os nódulos maiores, aí a incidência, a chance de ter metástase linfonodal já aumenta, né? Então a disseminação do carcinoma papilífero é para os linfonodos do pescoço, preferencialmente. E a gente sabe que quanto maior o nódulo, maior o risco de metástase linfonodal. Então aí também deixa de fazer sentido do ponto de vista oncológico você tratar o tumor primário e deixar passar alguma eventual metástase, né? Então com a cirurgia você consegue avaliar muito bem. E tirar o linfonodo se precisar também. Exatamente.
Poxa, muito bom, hein? Aprendi bastante hoje aqui. Aprendi bastante. Bom, dos exames preventivos que a gente falou, Guga, você falou do autoexame da tireoide, você ficar olhando no pescoço e ver se você nota um nódulo quando você engole, porque a tireoide ela sobe e desce quando a gente engole. Ultrassom, que não faz parte da rotina, mas se a pessoa acha que tem um nódulo no exame, é a indicação clássica de você pedir. Frequentemente as pessoas pedem sem nem palpar a tireoide e já lascam o exame lá. Exato. Tá? Tem algum outro dos tumores aí da sua região que você recomenda fazer um rastreamento, uma vigilância, ou você tem que estar preparado para a estatística? Não, eu acho que é muito importante a gente lembrar dos tumores do trato aéreo digestório alto, né? Então a gente está falando de carcinomas epidermoides, tumores malignos da boca, da orofaringe, da garganta, da laringe, das cordas vocais, né? Então esses tumores eles são muito mais frequentes em pacientes que fumam, tabagistas e que bebem. Então esses pacientes precisam de uma atenção muito especial, porque fazer consultas regulares, exames simples no médico, às vezes no dentista, né? Às vezes o dentista consegue... Frequentemente é o dentista que faz esse diagnóstico. Exatamente. Então, assim, frequentar o dentista regularmente, ou um médico generalista, um geriatra, um otorrino, né, que possa identificar alguma lesão, especialmente se você tem esses fatores de risco. Se tem fatores de risco, vá nesses profissionais. O geriatra não vai conseguir ver. A gente tem a nossa limitação aqui. Eu consigo ver o que eu vejo no... Sim, mas você vai valorizar o sintoma. Então, assim, esses pacientes muitas vezes têm sintomas... Rouquidão, dor de garganta. Às vezes é uma odinofagia que está lá há 40 dias e o paciente acha que é uma amidalite, já tomou antibiótico, não melhorou, sabe? Vai no pronto-socorro, no posto de saúde e fica nessa... E quando você vai ver, é um tumor que poderia ter sido tratado lá atrás de uma maneira muito mais tranquila, com uma chance de cura melhor, né? Então isso os pacientes têm que entender, né? As pessoas em geral têm que entender. Se você tem esses fatores de risco, você tem que acompanhar, porque se você achar um tumor em fase inicial, o tratamento é mais tranquilo, com menos sequelas e com maior chance de cura, né? Isso a gente fala o tempo todo, para vários tipos de tumor, né, na oncologia. Mas os pacientes, eles ainda relutam, especialmente aqueles que têm os fatores de risco. Eles não querem ir ao médico, porque eles têm medo de descobrir o câncer, né? Então a famosa negação. Exatamente. Então é uma dualidade muito difícil de lidar, né? Porque quando a gente faz campanhas, por exemplo, na Santa Casa a gente fez muitos anos uma campanha de prevenção a câncer de boca. Então a gente pegava pacientes que tinham fatores de risco, então ia lá no ambulatório da vascular, os pacientes com insuficiência arterial crônica que fumavam, e vamos examinar a boca desses pacientes. Ia lá na pneumologia, pegava os pacientes que tinham enfisema e vamos examinar a boca. Levava eles e examinava, o exame clínico, abria a boca. Achava muita coisa. E achava muita lesão. Caramba. Cigarro. É o consagrado, né? A pessoa que fuma hoje, ela sabe dos riscos. Exatamente. Tenho que dizer. E hoje em dia tem um outro fator de risco, né, que entra na jogada, que é o HPV. Então o HPV está relacionado com câncer de orofaringe, câncer de garganta, em pacientes mais jovens. É mesmo? Então a gente está vendo... O mesmo HPV que faz o colo de útero? O mesmo HPV que faz colo de útero, câncer de canal anal. Então relacionado ao vírus, ao hábito sexual, né? Tá. Então mesmo o câncer, mesmo o sexo oral, ele tem que ser um sexo protegido, especialmente se você faz com múltiplos parceiros, né? Porque a gente sabe que o vírus ele habita a orofaringe de muitos pacientes. Mas tem a vacina, né? Tem a vacina. Então a vacina hoje em dia, sem dúvida nenhuma, vai mudar a incidência desses tumores. Mas isso só vai acontecer lá na frente, né? Sim. A população que está desenvolvendo câncer hoje, ela não foi vacinada. Entendeu? Sim. Já está com ele lá instalado. Para que os pacientes valorizem
sintomas que podem parecer bobos. Então, uma afta na boca, uma ferida na boca que não cicatriza, dor de garganta que não melhora, rouquidão que não melhora. Então, todos esses sinais e sintomas, se eles passarem de 15 dias, você tem que buscar uma avaliação. Alerta, né? Exatamente. Tem que procurar um médico. Agora já sabe que é um cirurgião de cabeça e pescoço que ele faz, pode ser o cirurgião de cabeça e pescoço, mas se ele não tiver disponível, pode ser o dentista, pode exatamente. Alguém que vá ver. Tem que ser um profissional de saúde que consiga ver, achar a lesão e saber o que é aquilo. Então eu queria agradecer de coração aqui essa conversa maravilhosa com o meu colega Dr. Antônio Bertelli. Guga, obrigado. Pessoal, deixem nos comentários aqui, compartilhem. Pode ter muita informação aqui que pessoas conhecidas aí vão se beneficiar. E sigam esse canal, tá bom? Guga, você quer deixar alguma mensagem final aqui? A sua câmera é essa aqui. Eu quero agradecer a você pela oportunidade. É sempre um prazer participar desse tipo de divulgação. Eu acho que tem muita informação ruim, né, nas mídias sociais hoje em dia e a gente tem que fazer o contraponto, né? Então trazer informação de qualidade. Eu queria deixar meu Instagram, @dr de Dr. Bertelli, com 2 L's, @drbertelli, porque lá também tem muita informação sobre cabeça e pescoço de qualidade. Obrigado. Valeu, pessoal.